Voltei! Porque a vida não é feita só de idas, mas de idas e vindas. E no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre o principal motivo de eu ter ficado esse tempo afastado do YouTube, o meu doutorado em matemática no IMPA. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e é muito bom estar de volta. Foram 6 meses sem postar um vídeo, mas eu precisava fazer isso, eu precisava dessa pausa, porque eu tinha que terminar o meu doutorado no IMPA. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre como é estudar lá, como é fazer um doutorado em matemática. Em primeiro lugar, o que é o IMPA? IMPA significa Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Quem é da matemática com certeza já ouviu falar nesse nome, mas quem não é, pode ser que nunca tenha ouvido falar. Só que isso é quase um sacrilégio, porque o IMPA ocupa uma posição muito especial na educação brasileira. Na verdade, até mais do que isso. O IMPA é simplesmente o instituto de pesquisa em matemática mais renomado da América Latina. Ele tem uma das melhores reputações do mundo. Em algumas áreas ele é referência mundial. E é nosso, é brasileiro. O IMPA é responsável direto pelo Brasil hoje pertencer ao grupo 5 da União Matemática Internacional, que é a elite mundial de pesquisa em matemática, junto com outros 10 países. Isso é algo até engraçado, porque a gente sabe que a educação básica em matemática no Brasil é tenebrosa. É só olhar para os resultados do PISA. O Brasil sempre fica entre os piores países do mundo. Mas quando a gente fala de pesquisa, no outro lado do espectro da educação, o Brasil é excepcional. O IMPA é um instituto de pesquisa. Ele ainda não oferece um curso de graduação. Mas o plano é mudar isso e começar com a primeira turma de graduação já em 2024. Até que isso saia do papel, você só pode fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado lá. Apesar disso, o IMPA está muito presente em todos os níveis de educação em matemática no Brasil há vários anos. Ele é responsável pela realização da OBMEP, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, que serve para descobrir talentos da matemática mesmo em escolas com programas deficientes de formação. O IMPA também organiza a OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática, que serve para selecionar a equipe olímpica brasileira que vai disputar as competições internacionais. O IMPA dá apoio ao programa ProfMat, Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Básico. E também, o IMPA tem uma série de publicações que são muito utilizadas nos cursos de graduação e pós-graduação pelo Brasil. Que matemático no Brasil nunca esbarrou em algum livro do professor Elon na sua formação? Beleza, o IMPA é bem legal. Tão legal que eu nem sei como é que me deixaram entrar lá. Mas, afinal, como é estudar no IMPA? Eu acho que a primeira palavra que vem na minha mente quando eu penso no IMPA é excelência. Lá é um ambiente de excelência. É muito organizado, tem muita seriedade, tem uma boa estrutura, os profissionais são muito dedicados, o nível das aulas é bem puxado, os alunos são muito exigidos. Enfim, é um lugar de excelência. O corpo de pesquisadores do IMPA é fantástico. Aliás, no IMPA os professores são contratados como pesquisadores, não como professores. Isso no Brasil é raro. E também serve para deixar clara a orientação do Instituto, voltado para a pesquisa. Embora, como eu já falei, isso deve mudar com a oferta de curso de graduação no futuro breve. Um dos pesquisadores do IMPA é o Arthur Ávila, que é o único latino-americano que já ganhou a medalha Fields, que é o prêmio de maior prestígio da matemática. Como se fosse o Nobel da Matemática, já que não tem um Nobel específico de matemática. Tem pesquisadores de várias nacionalidades no IMPA. Eu cheguei a ter aulas com um russo que não falava português, as aulas eram em inglês. Aliás, algumas matérias que eu fiz foram também em inglês por causa da nacionalidade dos próprios alunos. Eu tive aula com gente que veio até da China. Isso é só um pouquinho da razão que faz com que estudar no IMPA seja uma experiência tão enriquecedora. Um doutorado tem, ou pelo menos deveria ter, o objetivo de formar um pesquisador. Você entra como aluno, como estudante, e sai como alguém capaz de dar aí os primeiros passinhos pela pesquisa, que é a atividade que faz com que o conhecimento científico avance. E no IMPA, isso é feito de uma forma que busca realmente extrair o melhor de cada um. Porque no final das contas as pessoas são diferentes. Eu conheci alguns alunos ali que eram realmente geniais, estavam em outro nível. O objetivo do IMPA não é igualar todo mundo, mas sim fazer cada um chegar o mais longe possível para cada um. É por isso que os cursos no IMPA são geralmente muito exigentes, costumam ser bem difíceis. Porque é na dificuldade que a gente cresce. O desafio faz com que a gente evolua. Os alunos no IMPA costumam estudar muito, tem alguns cursos que realmente dão muito trabalho. Não é só ler os livros. Você tem que ler os livros, você tem que ler os artigos, você tem que pensar bastante. Um doutorado no IMPA é dividido em 2 etapas. No começo você faz cursos regulares nas matérias que você escolher. Aquele velho esquema, aulas e provas. Depois, você faz uma coisa chamada exame de qualificação. E é aí que o bicho pega.
É um exame de proficiência em matemática. Vão ter alguns professores especialistas fazendo perguntas para você sobre as áreas que você escolheu para pesquisa. É um exame oral, é uma espécie de sabatina. Se você passar nesse exame, que para mim é a fase mais tensa de todo o doutorado, porque você está sendo avaliado em tempo real por pessoas que sabem muito mais do que você, e você ainda tem que lidar com o seu nervosismo numa hora dessas, então, se você passar no exame de qualificação, você entra na segunda fase do doutorado, que é a fase de pesquisa. A partir desse momento, você não precisa mais fazer cursos com provas. Você geralmente participa de seminários e passa a maior parte do seu tempo fazendo pesquisa mesmo, com o objetivo de escrever artigos científicos. A sua tese de doutorado, no final das contas, é basicamente pegar os artigos que você escreveu e grampear eles. Lógico que não é só isso, mas essa é a alma do negócio. Antigamente o pessoal colocava a tese em primeiro plano e às vezes nem escrevia um artigo nenhum no doutorado. Isso ficava para depois. Hoje em dia as coisas mudaram e tem aquele lema acadêmico do publish or perish, publica ou pereça. Escrever artigos se tornou central nos programas modernos de doutorado. Aliás, uma curiosidade que acontece em matemática e que é diferente de outras áreas é que você não precisa apresentar um projeto de pesquisa quando se candidata para uma vaga no doutorado. Isso porque, quando você começa um doutorado em matemática, os primeiros anos são dedicados a fazer cursos que vão elevar o seu nível o suficiente para você começar a entender os artigos modernos que estão sendo publicados na área que você escolheu. Então, dificilmente um aluno entrando num doutorado em matemática teria nível para propor um projeto de pesquisa. Normalmente, ele teria dificuldade até para entender os artigos atuais. É por isso que primeiro tem etapas de cursos que capacitam um aluno para pelo menos entender o que se faz na pesquisa e depois tem o exame de qualificação para certificar que esse aluno tem nível suficiente para ir para a etapa seguinte e só depois entra a fase de pesquisa mesmo, que vai ser guiada pelo seu orientador acadêmico. É uma longa jornada, uma jornada cheia de obstáculos, mas também cheia de transformações. Por exemplo, eu sempre fui um cara da matemática pura. Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha até um pouco de desprezo por matemática mais aplicada. Só me interessava pela matemática pura. E eu entrei no IMPA ainda com essa mentalidade. E todo aquele processo ali dentro, as experiências que eu tive, os cursos que eu fiz e os professores que eu conheci me fizeram mudar de ideia. Eu abri a minha mente e no final das contas eu fui mudando o meu direcionamento. Eu acabei indo fazer pesquisa em matemática mais aplicada, mais precisamente em economia matemática. Isso também é curioso, porque eu me lembro de ter me interessado pela carreira de pesquisador em matemática justamente depois que eu vi um filme Uma Mente Brilhante, que mostra a vida, ou pelo menos uma versão fantasiosa da vida, do John Nash. E o trabalho de doutorado do John Nash foi justamente um trabalho em economia matemática. Ele chegou até a ganhar um prêmio Nobel por causa disso depois. Então, parece que eu uni as duas pontas da vida com esse desfecho. Acabei fazendo a minha pesquisa num assunto que, bem ou mal, despertou o meu interesse pela pesquisa muitos anos atrás, quando eu ainda era um aluno do ensino médio. Aliás, se você tiver paciência e interesse em ver minha defesa de doutorado, ela está disponível online. O IMPA grava todas as defesas de tese, só que os vídeos ficam ocultos no YouTube do IMPA. Só tem acesso quem recebe o link. Então, quem tiver curiosidade de ver como foi a minha defesa, com a apresentação, depois a arguição e por fim o veredito, é só clicar no link da descrição. O momento da defesa é o final da história de um doutorado. Eu confesso que quando você chega ali, a sensação é muito mais de alívio do que de qualquer outra coisa. Um doutorado no IMPA é algo bastante exaustivo, mas que seja também muito bacana pelo que ele significa, pelo que você aprende, pelo ambiente, mas a verdade é que é bem cansativo. Isso tem a ver com a duração de um doutorado também. Normalmente o tempo de um doutorado é de cerca de 4 anos. Eu fiz o meu em 5 anos, outras pessoas também fizeram. E no meu caso, eu tinha que conciliar isso com o meu trabalho e também com a minha família, especialmente a minha filha, que completou 1 ano de idade alguns dias antes da minha defesa. E quem tem filho sabe a loucura que é. Então, é por tudo isso também que não teve jeito. Eu tive que parar o canal para poder focar nessa reta final e terminar o doutorado. Porque afinal de contas, a gente até pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas para dar o melhor possível é preciso ter o máximo possível de foco. E nisso, o canal teve que ser pausado. Mas o importante é que agora eu estou de volta. O tempo foi bem aproveitado, eu hoje sou doutor em matemática, eu falo do sonho e vivo o sonho, e a ideia agora é retomar com os vídeos do canal. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.